Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança e colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos dos céus vêm sem cessar à face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais e viver melhor a nossa fé. Jesus está dizendo, se nós não nos tornarmos como uma criança, porque a criança tem uma confiança muito grande no seu pai e na sua mãe. Se o pai disser para ela, pula, e ela estiver lá em cima, ela vai pular, porque ela confia que o pai vai apanhá-la. Ela confia na mãe, né? Então, uma confiança imensurável naqueles que cuidam delas, né? Mesmo que às vezes a criança sofre com o pai, com a mãe, mas ela tem uma confiança enorme, né? Quantas crianças que a gente já viu, assim, coisas absurdas, né? Uma vez eu fui, junto com a menina que era da promotoria, visitar uma criança, né? E que ela estava indo para, eles iam buscar para levar para o educandário, para um orfanato, porque a mãe queimava ela com cigarro. Então, a nádega dela toda queimada com cigarro. E na hora que a gente foi buscar, ela não queria deixar a sua mãe, mesmo sendo queimada com cigarro. Será que é essa confiança que nós temos em Deus? Será que esse amor que deve mover nosso coração em Deus, deveria ser assim? Por isso que Jesus está dizendo esse amor. Dessas crianças que às vezes, muitas vezes são abandonadas, deixadas, mas se alguém fala que a minha mãe está ali, ela vai atrás e vai buscar a sua mãe. Quantas pessoas foram dadas para outra família e quando falava que a sua mãe, encontrei sua mãe, ela queria ir lá visitar aquela mãe, aquele pai que foi embora, que os abandonou. Então, este amor é o amor que move nosso coração para Deus, é o mesmo amor. É esta confiança que Deus está falando, que está em nós, que Jesus está dizendo que deve mover meu coração, que age no coração de uma criança, este amor que nós fomos às vezes deixando ele diluir em nossa vida, e foi perdendo o sentido do amor, porque nós fomos diluindo em situações e fomos colocando tanta coisa dentro de nós, e que foi tomando o lugar do verdadeiro amor, do puro amor. Aí nós temos muito mais um gostar, uma afetividade, do que o amor em plenitude em nosso coração. A gente tem algumas gotas de amor, não é como a das crianças. A criança, quando ela vê, ela busca, às vezes a mãe sai para comprar alguma coisa, e ela acorda, ela pronto um berreiro, ela quer aquela mãe, ela procura a mãe dela em todos os lugares, ela quer encontrar aquela mãe, né? Então, este amor de Deus que move o meu e o seu coração, para querer encontrar alguém que nos ama, que a gente sente amor por Ele. E esse amor que deveria ser o nosso amor por Deus, que esse amor que é o dos que vão ser maiores no reino dos céus. Quem a gente busca, Deus com essa intensidade, será? Não, a gente busca às vezes por uma necessidade. A gente vem à missa por uma coisa, vem por uma situação, vem por algo que
está fazendo falta, que nós estamos sofrendo. Às vezes nós ficamos atrás de Deus por necessidade e não por amor. Então a gente está compreendendo o amor. O que é um amor? É um coração de criança. O que é o amor que move esse coração? É esse amor que Jesus está falando para mim e para você, né? E aí mostrando que como é importante que essas crianças, elas veem, as crianças conseguem ver os anjos. É impressionante que as crianças conseguem ver os anjos. Elas conseguem falar com os anjos, porque o amor é puro, não há maldade no coração. Então, há crianças que ficam o dia inteiro conversando com o anjo. A gente pensa que ela está falando sozinho, mas tem alguém ali conversando com ela. Muitas crianças veem anjos, né? Então, esse anjo, ele fala conosco também. Mas nós vamos tornando tão duro o nosso coração, que às vezes nós não escutamos aqui como está na primeira leitura de hoje. O livro do Êxodo mostra que às vezes nós vamos dar ouvido, Adão e Eva acabou dando ouvido aos anjos, ao demônio, o anjo decaído, em vez de dar ouvido aos anjos de Deus. Quando alguém te convida para pecar, quem está falando com você é o anjo maligno, que te leva para beber, fumar, se drogar, se prostituir, ver filmes pornográficos, ver tudo quanto é coisa ruim. Este está te incentivando, não é o anjo de Deus não, viu gente? Esse é o demônio, é um anjo decaído. Se te chama para ir para algum lugar que você não pode ir como mãe, como esposa, como filha de Deus, não é anjo de Deus, é do demônio, ó, confunda, porque tem gente que está confundindo os anjos, entendeu? Confunde os anjos. Olha, o anjo de Deus não te leva a fazer pecado não, viu? Mas o anjo do demônio leva sim. Então tem que ficar esperto. Qual é o anjo que você está conversando? Qual é o anjo que você aceita conselho? Você aceita os conselhos de Deus? Se não está aceitando é porque você está ouvindo outro anjo. Então cuidado com qual anjo você está conversando. E que está deixando ele te guiar a sua vida, né? Então aqui está. Assim diz o Senhor, vou enviar um anjo à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza a um lugar que te preparei. Qual é o lugar que está preparado para você? O céu. Se não está te levando para o céu, desconfia do anjo que está falando com você. São Paulo, na segunda carta de Coríntios 11, 14, vai dizer que o demônio pode se transformar em anjos, em qualquer anjo, para te enganar e seduzir, para te levar para os lugares aonde você não deveria ir. Leva para o ocultismo, para a feitiçaria, para a magia, para ler horóscopo, cartomante, vidente. Tem muita gente escutando o anjo do demônio aí, tranquilamente. Ainda se dá o luxo de viver aquilo. Então ele está dizendo, ó, eu preparei o lugar é da sua salvação, da sua glória, né? E é importante isso. Então hoje Deus está dizendo desse ano, se ouvirem a sua voz, fazei tudo o que ele vos disser. Serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra que eu vou te dar, os lugares que eu vou te colocar. Então, por isso está aqui o Salmo 90 de hoje. O Senhor deu ordem aos seus anjos para que em todos os caminhos me guarde. Então, Deus vai te levar e guardar. Ele vai te guardar. Quem habita no abrigo do Altíssimo vive à sombra do Senhor onipotente. Diz o Senhor, sois meu refúgio, meu Deus, eu confio inteiramente. E do laço do caçador, Ele me livra. Quando eu invoco os anjos de Deus, Ele me livra das tentações do demônio, do mal, do maligno. Ele combate comigo, Ele vai estar à minha frente, Ele vai estar do meu lado, Ele vai me socorrer. Então, hoje Deus está mostrando esta graça para nós, que nós também temos esses anjos que nos protegem, temos querubins que nos ajudam a guardar a nossa fé, temos os serafins que nos ajudam a cantar louvores a Deus, temos as virtudes que nos dá a pureza para a gente viver toda a pureza, toda a santidade, nos auxilia, né? Tem os tronos que nos ajudam a governar, tem as dominações que guardam a nossa casa, a nossa terra, tem as potestades que nos auxiliam no combate contra as forças malignas, né? O anjo da guarda que caminha conosco. Tem São Rafael, São Miguel, São Gabriel, tudo aí, o nosso auxílio, né, para nos ajudar. Feche teus olhos por um instantezinho, vamos pedir esta graça,
que nós aprendamos a escutar os anjos de Deus. Voltar a ser criança, porque as crianças falam com os anjos. E quando nós voltamos a ser uma criança na mão de Deus, os anjos voltam a falar conosco. Nós vamos despindo de todos aqueles preconceitos de saber ouvir a voz de Deus e a dos anjos dele.